O Vamos Conversar de hoje é com Fátima Regina de Oliveira. Ela é professora, é diretora de escola em Itu, na Escola Estadual Priscila de Fátima Pinto, e vamos conversar com ela. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui bater um papinho no nosso programa. Foi uma honra, um prazer. Eu agradeço o convite. Não é sempre que as pessoas querem ouvir sobre educação, né? Falar com o educador. Eu acho que isso é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. A gente está dependendo tanto da educação para melhorar a vida das pessoas, né? Então, é uma honra ser convidada para um bate-papo, principalmente uma pessoa como você, Badu, porque eu tenho você em alta conta, muito é um obrigado. Grande jornalista, radialista, tem uma história de vida aí, né? Muito com a obrigado. comunicação muito, muito bacana, então é um prazer realmente estar aqui. Bom, você é professora de história. Eu sou Você professora gosta de contar história ou Contar história faz parte da profissão, né? Mas Faz de uma parte. maneira generalizada eu gosto muito de uma boa história. Né? E você é de São João do Caiuá. Caiuá, em Paraná. É Paraná, norte do Paraná. Você nasceu lá? Eu nasci, vivi lá até os meus 11 anos. Na verdade, eu fiz 11 anos aqui em Porto Feliz. Né? Então, a gente se mudou de São João para cá. É um município pequeno, né? Hoje tem uma média de 3 a 5 mil habitantes, não mais que isso. Sim. Então, quando nós nos mudamos de lá para cá, devia ter uns 1.500, 2.000 Que habitantes. delícia, não? Cidadezinha super Cidadezinha pititica. pequena. Né? Todo mundo conhecia todo mundo. Né? Era uma cidade muito simples, muito acolhedora, mas uma típica cidade do interior do Paraná, muito pequenininha, sem grandes possibilidades, oportunidades, e aí nós viemos tentar a vida para cá. Meu pai veio conhecer os meus avós, veio conhecer não, né? Ele veio ver os meus avós que moravam aqui, conhecer a cidade, se encantou e aí viemos todos. E você vai muito para lá? Não. Nunca mais eu voltei. Você perde o contato, né? Perde, é assim, na verdade, quando eu fui para o Paraná, dá para contar no dedo as vezes que eu voltei para lá. Eu fui no falecimento do meu avô, e fui uma outra vez que minha avó estava doente para trazê-la para cá, mas assim, muito pouco. E para São João eu nunca mais voltei. Conheço encontrei um grupo no Facebook que é da cidade lá, tenho contato com algumas pessoas, a gente conversa às vezes pelo Facebook. O que eles contam é que não mudou muita coisa, a cidade continua assim muito, muito pequena, né, muito acolhedora, enfim, mas você acaba perdendo contato, poxa, faz 30, 40 anos que eu vim de lá pra cá, né? Eu tô com 51. Então, Mulher falando de idade, hein? Esse é um problema que eu nunca tive, assim. Falo muito bem da minha idade. Não, mas aquilo que eu disse pra você da foto é verdade, né? Eu pedi a foto. Sim, Tirar sim, foto de mulher nunca está bom. Então... Mas você não. Você sabe que é um negócio engraçado. Eu não sou muito de gostar muito de foto, não. Mas ultimamente eu tenho me apreciado mais. Eu acho que é essa a palavra. Opa. Né? Então, eu venho numa busca muito grande. Então, assim, para você entender um pouco o meu universo meio doido, né? Eu sou professora de história, sou diretora de escola, né? Eu ia falar que eu estou, não estou, eu sou, porque é efetivo exercício, é cargo. E eu venho há uns 4, 5 anos mais ou menos numa busca muito grande de autoconhecimento, de me encontrar realmente, né? Eu acho que é uma busca de todo ser humano e eu fui fazer alguns estudos e nesta busca eu encontrei a principal chave para mim. Nada do que eu faço vai ter sentido se eu não me aprecio, se eu não me amo. Então, verdade. Não é aquela coisa de você olhar para o espelho e ficar, nossa, como você é linda. Não, você tem defeito. O seu nariz é assim, sua boca é assada, o corpo está desse jeito, você está com peso a mais. Mas, para além de tudo isso, você é um ser humano incrível. Então, eu acho que, por isso que essa coisa de lidar com a foto tem sido mais tranquila, né? Da idade. A idade é fantástico. E tem uma outra situação, eu acho que, assim, você deve ter esse mesmo sintoma. Eu não me sinto com 51 anos.
né? Então, às vezes eu olho e falo, nossa, eu tenho 51, puxa vida. Se for pegar, às vezes, a idade mental, uns 12, 13, olhe lá, né? Ótimo. E é maravilhoso. Mas, assim, falo da minha idade sem problema, realmente não me enxergo com 51 anos, eu acho que a vida foi muito generosa comigo, né? Eu diria uns 35. Muito obrigada. Eu acho maravilhoso, obrigada mesmo. Pois mas você sabe que cientificamente teve um estudo recente que essa geração dos 70 anos, da qual eu faço parte, tem na verdade 55. E é incrível, né? Porque se você pegar uma geração anterior, Sim. as pessoas estavam caidaças. É verdade, né? é verdade. Estão mudando até aquele símbolo do idoso. Sim. Não é? Sim. Não é mais aquela pessoa arcada com uma bengala. É escrito idoso. Exatamente. Porque eu acho que a própria ciência trouxe muito isso, né? Sim. Muitos cuidados. Eu não posso dizer muito dessa situação de cuidados porque eu sou bem preguiçosa para essa história de você passa muito creme, você cuida muito. Não tenho essa. Mas eu acho que é o interno que reflete. Quando você está bem com você, quando você está de bem com o seu mundo interior, isso reflete. Então, a gente não fala que você tem 70 anos, né? Não vai querer descontar que eu falei 35. Imagina, não, é sério, é sério. A gente, graças a Deus, esconde bem a idade que tem, né? E isso é incrível, eu acho que a gente... É uma coisa também que eu nunca liguei, viu? Eu acho que é exatamente esse o grande X. Quando você não se importa, o tempo passa com mais suavidade. Eu acho que talvez seja essa a questão. Agora, você acha que o homem é mais prático que a mulher? Já foi. Não é mais? Não. Jura? Tem homens que passam horas na frente do espelho e passa creme e cuida de barba e de cabelo. É uma nova geração. Né? É o metrosexual, Os né? metrosexuais. Mas eu acho que independente de ser metrosexual ou não, e acho maravilhoso, tá? Eu acho que o homem tem que se cuidar, sim. Tem homens hoje que se cuidam muito mais que as suas esposas, né? Com suas mulheres, suas namoradas, enfim. Isso é muito legal. De realmente... se preservar, né? Gostar de si, buscar um rosto harmônico, bonito, enfim, né? Tanto que você vê consultórios de cirurgia plástica com muitos homens querendo fazer cirurgia plástica, né? Que era uma coisa muito só de mulher ou muito voltada para o público feminino, né? Eu digo que o homem é mais prático porque barbeado. Uma camiseta, uma calça jeans e um par de tênis. Sim, nesse aspecto, fantástico. Não é? Nisso você tem razão. A mulher leva 2 horas para se produzir. Algumas não. Depende da mulher. Né? Depende da mulher, né? Algumas não. Que é o seu caso, por exemplo, você... Com certeza. Isso aqui que eu vou usar, fim de papo, não é isso? Olha, para não ser assim, eu tenho que estar muito, muito, muito fora do meu equilíbrio, ou sei lá, de olhar. E quando eu não estou muito bem, eu enfio a primeira roupa, não olho muito e vai. Depois eu vejo o que eu faço. Só vai. Porque eu não gosto de ficar esperando. E não gosto que me esperem, né? Claro. Então, assim, se eu marcar um horário com você, existem imprevistos, acontecem atrasos, óbvio, mas não me deixa 2 horas esperando que eu não vou mais, né? Então acho que isso é... Eu já estou saindo. Com certeza, pontualidade, com certeza. Eu acho que pontualidade não é uma questão só de educação. Não, é de respeito, né? Exatamente. De consideração com a pessoa, enfim. A gente tem uma amiga... Um beijo, Érica, você sabe que eu vou falar de você. A gente tem uma amiga querida que assim, vamos fazer um churrasco, vamos, tá. Que horas? Às 7. Então fala pra Érica que é às 5, que às 7 ela chega. A gente ri muito. Mas isso é coisa de brasileiro também, né? É coisa de brasileiro. É eles verdade. não... Vem o europeu ou o americano, eles não... Mas como? Não estava marcado às 8? Sim. Parece 9, 9h30. E não tem hora para ir embora. Não tem. É muito e eles estranham demais. Exatamente. A gente não tem hora para chegar e nem para ir embora, né? Muito menos para ir embora. Porque daí engata num assunto e vira outro. E se tiver uma cervejinha, então, nossa senhora. Você gosta de uma cervejinha? Gosto. Então,
Poderia ter trazido. Imagina, pode tomar que não é do Sai. Prefiro mais essa branquinha, transparente, límpida, maravilhosa. E você se formou em História onde? Na antiga FAF, que hoje é o NISO, né, em Sorocaba. Eu comecei em 89, me formei em 91, né, 3 anos de faculdade. Em 91 eu já estava dando aula, comecei a trabalhar em Salto, dei aulas aqui no Monsenhor também, mas assim, a minha trajetória foi sempre muito fora de Porto, né? Em 2002 que eu vim para cá. Então, de 91, que é quando eu começo, até 2002, eu sempre estive fora de Porto Feliz, trabalhando ou em Salto ou em Boituva, né? Aí, em 2002, eu fiz o concurso para direção de escola, lá que eu me efetivei no Esther Maurino, e lá fiquei 18 anos. Então, aí eu venho construir uma carreira, né, como diretor de escola aqui. E agora eu estou viajando de novo, né? Fui passear de novo. A gente fica 18 anos num lugar só, estava criando raízes, eu precisava expandir um pouco, eu precisava me desafiar. Eu gosto muito, né, de me sentir desafiada, então chega um momento que você parece que não tem muito para onde crescer. Eu brinco que eu conheci até as rachaduras da parede, assim, né? E eu achei que eu não tivesse coragem de sair de lá. E na minha vida as coisas acontecem muito tranquilamente, né? Então, quando surgiu a possibilidade de ir para a diretoria de ensino, porque no primeiro momento eu fui para ser supervisora, eu fui para a atribuição ciente de que eu voltava para a direção do Esther. E cheguei lá e era o meu dia e deu certo e... Você vai? Vou. Tá bom, então. E fui. Do mesmo jeito que eu cheguei, eu saí, dei um susto em todo mundo no Esther, né, porque ninguém imaginava, nem eu, imagino as outras pessoas, né, você fica 18 anos num lugar, mas foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei 7 meses na supervisão em Itu, e aí fui para a direção do Priscila, que é uma PEI, né, uma escola de ensino integral, que era um desejo, um sonho que eu tinha, né, de conhecer o programa mais a fundo, porque aqui no Esther a gente fazia muita coisa de ensino integral, sem ser. Aí eu fui para conhecer mais a fundo essa escola, esse programa, que ele é realmente transformador na vida do aluno. Quando ele é bem feito, ele faz mudanças incríveis, assim, na comunidade, nas crianças, em quem trabalha, mas é muito trabalhado, né? Assim, a gente ganha mais por estar lá, mas trabalha o dobro, fácil. É bem bacana. Olha, eu tenho um segredo para contar do Esther Maurino. Ah. Luiz Antônio de Carvalho era prefeito na época. Tá. E ele ligou para o jornal e falou, me dá uma sugestão para eu dar o nome à nova escola. Mas eu não titubeei, falei, Esther Maurino. Falei, Esther Maurino, fechado. E é assim, muito bacana você... toda vez que eu converso com pessoas que tiveram contato com a dona Esther, falam muito bem dela. Ela foi né? minha professora. Que era um ser humano maravilhoso, que se doava muito. Sim. Né? Tanto que eu acho que a foto que tem lá na escola não faz jus a todo esse carisma dela, né? Porque ela tá meio séria, então dá um ar assim de uma pessoa brava, mas... Nossa Senhora. Então, por isso que eu falo que assim, eu só a conheci de foto, né? Eu não tive o prazer de conviver com a dona Esther, de conhecê-la. Conheço alguns familiares, enfim, mas ela em si não. Só que eu me lembro, por exemplo, que teve uma das comemorações de Patronesse lá, que nós fizemos uma festa, e acho que a escola estava fazendo 18 anos, se eu não me engano. Se não me falha a memória, que é tanto tempo lá que a gente se perde, né, com as datas. Mas quando foi fazer 18 anos, quer dizer, era a emancipação, vamos emancipar a escola, né? Ela está deixando de ser uma criança para se tornar uma jovem, né, dentro da educação, então vamos fazer uma festa. E aí, uma aluna escreveu um poema
E eu escrevi um outro. Eu gosto de escrita, né? Eu tenho Já estou sabendo. Eu tenho um hobby com escrita. E eu escrevi um poema chamado Escola Esther, Estrela Mulher, era alguma coisa assim. Agora precisaria buscar nas minhas coisas lá. Mas onde eu falava das características que a escola tinha com aquilo que eu ouvia da Dona Esther. E foi muito comovente para todos que estavam ali, para quem conhecia, para quem conviveu. Teve muita gente que se emocionou muito, porque diz que eu consegui captar, né, na poesia, tudo que a escola traz, né, e a escola realmente foi um marco divisor de águas, é um marco divisor de águas na história do Jardim Vântia, na história da cidade. Para as pessoas que passaram lá e que passam ainda, é transformador estar lá dentro daquela escola. Eu acho que ela tem um carisma, um magnetismo muito grande. É minha escola do coração, independente de não estar mais lá, eu continuo amando, né? Mas eu precisava de novos desafios. E a escola faz jus, eu acho que faz uma homenagem justíssima, né? À Dona Esther, ao legado que ela deixou, a tudo que ela ensinou para os seus alunos, para as pessoas que estavam aí, né, que tinham esse contato mais perto com ela. Sim, foi uma inauguração muito bonita. Você lembra disso, não? Não, eu não estava aqui. Veio o Mário Eu não Covas, estava aqui. Eu estava fora. Nessa época eu estava trabalhando em Salto. Mário Covas veio, era governador. Eu me lembro da situação, eu vi foto. Muita gente. Eu vi fotos, algumas fotos, que depois de muito insistir, o Eric Cobra, um beijo, querido, conseguiu junto. Eu gosto muito desse rapaz. Não, então. O Eric também tem umas histórias boas com ele, foi meu vizinho, né, assim, de muro. Então, ele pulava o muro com o violão embaixo do braço, aí sentávamos eu, meu irmão e ele, ficávamos um tempo tocando, cantando. Então, muito da cultura musical dele e do meu irmão nasceu desses encontros ali, né, no quintal de casa. Boas histórias, boas. Mas ele me apresentou um material fotográfico que, infelizmente, a escola não tem memória. Então, a gente começou a montar isso, né, começou a escrever essa história. Então, hoje você tem um resgate de algumas coisas, mas eu gostaria de ter muito mais, porque é uma escola nova, né? Não era para ter essa lacuna toda de história dentro dela, né? Aí a gente foi resgatando cada patrono que a gente fazia, cada comemoração de patronais que a gente fazia, a gente trazia uma identidade nova, uma foto, um resgate, uma história de alguém que tivesse passado por ela. Sempre foi muito bacana, sempre foi muito significativa. O que eu acho interessante naqueles professores, que há professores e professores. Sim. Mas naqueles professores, diretores, como é o seu caso, que realmente lutam pelo ensino. Lutam verdadeiramente pelo ensino. Sim. Como é que você vê o ensino de hoje com o ensino de ontem? A gente precisa tomar um certo cuidado. Nós temos uma característica de saudosismo muito grande, né? De achar que o que se fazia antigamente era melhor. Nós precisamos levar em consideração que, lógico, você tinha uma escola seletiva, você tinha uma escola para poucos, então ela era uma escola diferente, né? Não era uma escola inclusiva, não era uma escola que era feita para toda a população. Então você tem pequenos grupos, pessoas selecionadas para estar ali dentro, né? Você não atende a toda a fatia da sua população, e aí você tem um ensino de qualidade supostamente maior. Quando você faz a abertura, eu acho que o grande problema da educação no Brasil é que abriu-se para todas as crianças, para todos os alunos, enfim, mas a qualidade não acompanhou, porque aí é um pouco de mentalidade, entra um pouco de política, de tudo aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de começar. Quando é para o todo, não precisa ter qualidade. E isso é muito ruim,
né? Quando você faz uma coisa que é para todos, quanto mais qualidade tiver, maior benefício você vai ter lá na frente. Então, assim, um povo educado é um povo que respeita o meio ambiente, um povo educado é um povo que não vive se colocando em risco em momento de pandemia, por exemplo. Né? Um povo educado é um povo que cuida da água, um povo educado é um povo que cuida da vida como um todo. Então, a gente sofre hoje determinadas consequências, seja no meio ambiente, seja na saúde, onde quer que seja, porque a nossa educação acaba não fazendo o papel social dela, né? E o que seria fazer esse papel social? É realmente fazer muito bem feito o arroz com feijão. O que eu chamo de fazer bem feito o arroz com feijão? Você sabe ler bem, você sabe escrever bem, você faz as 4 operações básicas, e se você conseguiu consolidar isso, a partir daí você voa, né? E a gente fica meio que insistindo. Então, como você disse, existem professores e professoras. Eu brigo com esta frase com muita gente, mas infelizmente existem professores que são muito bem pagos pelo que fazem e outros em consideração que ganham uma merreca pelo muito que realizam. Então, a educação precisava olhar com mais bondade e com mais rigor para quem faz realmente e valorizar isso e fazer uma limpeza, né? Sabe? Isso seria bom, mas não vai acontecer. Não vai, Badu, sabe por quê? Eu acho que hoje o governo passa por uma situação muito delicada, né? Nós estamos num momento muito sério, onde no estado de São Paulo a falta de professor, não é a falta do professor na sala de aula quando ele não vai trabalhar, é a falta de professor para colocar dentro da sala de aula, é uma situação muito delicada, né? A gente abriu-se novas vagas para professor e não tem mão de obra. Mas não tem por quê? Porque a nossa carreira não é uma carreira atrativa. Você vê um professor em início de carreira entrando com um salário, se ele for PEB 2, ou seja, se ele tiver uma licenciatura em português, história, geografia, enfim, ele vai por 40 horas, ele tem que trabalhar 40 horas semanais, 32 dentro da sala de aula, o salário inicial dele é de R$ 2.500. Quanto? 2.500. É muito pouco. Né? Existe uma proposta. O governo percebeu, né? O governo do estado de São Paulo percebeu que ou ele melhora essa carreira, ou ele não vai ter quem trabalhe. Porque não é só o ter quem trabalhe, você precisa ter quem realmente faça acontecer. Então, não adianta você querer ter índices se dentro da sala de aula o trabalho efetivo não está acontecendo da maneira que deveria. Ou mentir sobre os índices. Exato, né? Exatamente. E essa é uma das questões que a gente discute muito, né? Então, depois que o Saresp começou a ser aplicado por aplicadores externos, há um movimento para se moralizar um pouco mais isso, mas ainda está longe de ser algo muito bacana. A gente tem exemplos educacionais fora do Brasil muito, muito bons para serem seguidos, né? O Chile fez uma reforma educacional fantástica, e a qualidade da educação do Chile deu um salto muito grande. Por onde eles pegaram? Pela valorização. Como? Você faz um trabalho com a sala X. Quantos alunos da sala X atingiram os objetivos? 70%. Ótimo. O professor vai passar por uma avaliação, aqueles alunos vão passar por uma avaliação, e se realmente se formar isso, é isso mesmo? Ok, o professor tem 70%, ele tem até 25% de reajuste salarial no ano. Então, todo ano, se ele conseguir alcançar os índices estabelecidos ali, que são medidos, então é todo um processo, mas se ele conseguir alcançar, ele tem aumento. Não conseguiu, ele vai para um momento de
aprendizagem. Então, ele vai fazer curso, ele vai se reciclar, ele vai se aperfeiçoar de alguma maneira. Exatamente, ele vai se aperfeiçoar dentro do trabalho dele, vai passar novamente por uma avaliação, não deu certo. Ele é afastado da sala de aula só para estudar, só para aprender a ser professor. Fazer isso no Brasil. Você imaginou? Eu vou ficar quieto. Eu acho melhor eu não colocar a minha opção. Porque, não, eu posso colocar, porque sou eu que estou fazendo aqui pergunta e estou incitando você a fazer. Agora, você falou uma verdade, não é só você quem diz isso. Outros professores com quem eu converso falam, olha, não adianta você ser um bom professor e ganhar a mesma coisa que um mau professor. Exatamente. Ou você vai porque é amor à arte, né, de ensinar. Se você for ver pelo salário, não vale a pena. Exato. Mas a preocupação, de um modo geral, é essa. Os próprios professores se unem para que não haja essa mudança. Sim. Não todos. Uma vez eu tive uma discussão muito, muito séria com um colega sobre essa questão. E aí ele dizia, não, porque nós somos os defensores. Eu falei, defensores do quê? Dos frascos e comprimidos? Eu falei, porque você vai me desculpar. Nós estamos dizendo, batendo na tecla de que nós defendemos a população, que nós defendemos, porque nós isso, porque nós aquilo. Nós defendemos de que jeito? Sem ensinar esse povo a pensar? Eu falei, porque não é para pensar do jeito que eu quero. Falei, o grande problema do professor hoje, não do professor, né? É de um grupo, de alguns. De uma linha de pensadores. Eu ensino você a pensar do jeito que eu quero. Então você está doutrinando. Né? Então, assim, você é adepta da escola sem partido? Não, eu sou adepta da educação. Eu sou adepta de que as pessoas aprendam a pensar por elas mesmas. Eu sou adepta das pessoas entenderem qual é o papel no mundo que elas têm que desempenhar. Sim. Né? Sim. Então, assim, você tem esta mão, esta mão, esta mão, esta mão. Você vai escolher. Aqui se pensa assim, aqui se pensa assado, aqui se pensa frito, aqui se pensa cozido, e você escolhe. O que você acha, o que serve para mim, não serve para mais ninguém, é só para mim. Eu tenho as minhas convicções, mas você vai escolher as suas. E é uma das brigas que eu tenho com os meus professores, porque, por exemplo, na escola de ensino integral, a gente tem uma aula de protagonismo juvenil, que é muito bacana, né? Que é ensinar o jovem a ser o autor da própria história dele. Lindo. Na teoria, tudo lindo. Na prática, o que as pessoas fazem? Você precisa ser protagonista sênior, Badu. O que você faz? Como que você faz? Por onde você começa? Então, não, se vira, você é protagonista. E, então, você precisa dizer, olha, para ser protagonista, você tem que fazer isto. Não dá as ferramentas. Né? Você tem que fazer aquilo. Se você buscar isso, você encontra tal coisa. Se você for por esse caminho, você vai se desenvolver assim, assado. Então, você vai ensinando esse jovem, esse adulto, seja quem seja, não importa, a pensar por ele, né? E é lógico, eu estou falando de você ensinar a pensar? Estou, mas não é ensinar a pensar o que eu quero que pense, né? A gente não nasce sabendo. Você vai aprendendo ao longo do caminho, mas para você aprender, alguém tem que ter te ensinado. Você é uma dissidente, como professora de história. Uma coisa dessa, que a maioria... então você já imaginou a encrenca que dá por aí, né? Sim. Olha, outra coisa que não dá para se conformar é com a linguagem não binária. Essa neutra. O que é isso, na sua opinião, Fátima? Bom, vamos lá. Eu havia dito, desculpe, eu havia dito que o MEC tinha uma parte do MEC que era a favor. Tá.
Depois eu estava vendo recentemente que o MEC não é a favor e não autoriza. Sim. Lógico, você vai mudar a gramática, a língua portuguesa. Sim. Era só um adendo. Na verdade, eu acho que existe uma discussão muito grande, né, a ser feita a respeito disso. Conversando com o meu coordenador dentro da Escola Priscila, ele me deu uma aula a respeito disso, que existe toda uma questão de peso, existe toda uma história. Eu entendi o que ele disse, mas eu acredito que existe uma língua, né? Então, claro. Existe uma língua mãe, Sim. E esta língua mãe precisa ser respeitada. Então, vamos fazer uma linguagem não binária. O que isso te ensina a título de respeito? Eu falo Todix, ok, e falo mal de você pelas costas. Ou desço o sarrafo em você, que eu chamei de Todix, para você achar que eu tô, nossa, né, na sua. E aí, quando eu tô sozinha, eu tô falando mal, eu tô denegrindo, eu estou fazendo piadinha. De que serve? Além de ferir a própria... É binário, não adianta, né? Sim. É binário. Exato, existe um idioma e fim de papo. Eu não sei o que... Só falta falar, olha, o professor não pode... Os professores estão inclusos as professoras, não é? Não, porque o mundo é machista. Isso, a língua portuguesa é machista. Agora, depois de tantos anos, vocês vão descobrir isso agora. É delicado, é bem delicado. E é uma discussão que dá muito pano para manga. Eu ainda bato no peito que eu acho que a língua portuguesa tem que ser preservada sim, né? A gente precisa sim entender e respeitar. Entender e respeitar eu faço, mas eu não preciso mudar a língua mãe do nosso país para que isso aconteça, né? São outros caminhos. Você foi candidata a prefeita? Eu fui. Jura? Pelo PT? Pelo PT, em 1992. Eu tinha 22 anos de idade. E de juízo nenhum. Não, eu estava esperando você terminar. O quê? Foi incentivo? Foi uma coisa assim que fala, não, eu vou ser candidata? Eu tinha terminado a faculdade, recém-terminado a faculdade, né? Então, você sai da faculdade de História com uma efervescência política, assim, assustadora. E eu estava... Você foi picada também, né? Pela quase doutrinação. Foi, né? Fui durante um bom tempo. Durante um bom tempo. E aí, assim, o que aconteceu? Eu era filiada no partido, eu era uma das líderes do partido aqui em Porto, a gente fazia um monte de reuniões, tinha gente muito boa na época. E aí, campanha de 92 chegando, e o nome cogitado para ser candidato a prefeito era Padre Chico, né? O saudoso Padre Chico. E todo mundo fechado com o nome do Chico, e Chico pra lá e Chico pra cá, e vai, não, eu vou, vai, não, eu vou, vai, não, eu vou. No dia da prévia, para definir a candidatura, Chico chegou e falou, a igreja não deixou, né? Eu tenho uma restrição do bispo, e eu não vou brigar com a igreja, então eu não vou sair candidato. Aí um olhou para a cara do outro, o outro olhou para a cara do um, e ficamos, Chico não vai, quem vai? E a gente estava reunido, já assim, tinha um grupo grande de pessoas que participavam na época, e eu me lembro que uma pessoa, que a gente tinha, assim, algumas preocupações em relação a ela, né, tomou a palavra e fez um discurso lindo e todo mundo, nossa, que legal. Eu me lembro que eu chamei Maffei de lado, eu falei, Maffei do céu, e agora? Ele falou, eu vou lançar o seu nome, e é lógico que a hora que virem o seu nome, alguém dos mais velhos, dos mais fortes, né, dentro do cenário político mais tradicionais aqui, vão se manifestar e tal. Tem certeza? Tem. E se não der certo? Se não der certo, a gente vê o que faz. Tá bom. Aí Maffei tomou a palavra, tal, não sei o que, eu indico a Fátima. Aclamada, de pé.
Você estava de step, no fim ficou... Ele olhou pra minha cara com uma interrogação que ia da cabeça ao pé e não tinha um plano B. Não tinha um plano B, né? Aí ele me pegou de lado e falou, e agora? Eu falei, agora que vamos lá. Ele falou, vai vestir a camisa e vai com ela até o fim. Eu falei, eu nunca pulei fora. Não vai ser agora? E fomos. Assumi a candidatura, fiz campanha, eu rodei Porto Feliz de cabo a rabo, de fio a pavio. Eu tinha um Fusca na época, botei um alto-falante em cima, quase botei fogo no Fusca. Essa história é muito boa, fazendo campanha. Eu e sabe, Verinha, professora de história também? Minha irmã querida, beijo, Vera. Comigo no carro. E na época as duas fumavam, né? Ela com um cigarro de um lado e eu do outro. Ela falou assim, nossa, um cheiro de queimado nesse carro. Você derrubou cinza de cigarro no meu carpete, queimou, né? Brincando com ela. Ela falou, não, é sério. E aí eu vi fumaça, parei, tava pegando fogo no carro, né? E tinha um fio solto. Coisas de campanha. A gente se divertiu muito. E assim, o que foi bacana daquela época? Com 22 anos de idade, eu subi em caminhão para fazer comício. E enchia os lugares, porque todo mundo queria saber quem era a menininha do PT. Porque a hora que... Menininha do PT é ótimo, com 22 anos de idade, a sem noção, né? E era muito legal, porque o saudoso João Luiz Joy dizia que eu falava com o coração. Que ele sempre gostou muito dessa característica em mim. E isso é uma verdade, assim... Se não for para falar do que eu sinto, eu não abro a boca. Eu preciso mentir. Danou-se. Não consigo. Não consigo te vender algo que eu não acredito. Se eu acreditar, você compra. Com certeza. Porque eu vou te vender com tudo aquilo que eu acredito. E foi bacana porque naquele momento haviam 7 candidatos a prefeito em Porto Feliz. E eu não fiquei na lanterninha, eu fui a 6ª colocada. Você lembra quantos votos você obteve? 712, se eu não me engano. Uma votação expressiva. Em 1992, né? Sim. Com 22 anos de idade, eu achei que eu não ia ter nem 300 votos, né? Então, e depois você não tentou pelo menos ser candidata a vereadora, por exemplo? Então... Nesta época, eu estava já trabalhando em Salto, aí eu fui para Salto, me envolvi com um sindicato lá em Salto, com a questão da APUESP, os sindicatos metalúrgicos em Salto na época era muito forte, então eu acabei levando a minha vida para Salto, eu fiquei muito tempo trabalhando lá, me envolvi muito com Salto, Salto é uma cidade que eu gosto muito, inclusive, e acabou passando essa situação da vontade de ser candidata a vereadora. Perdi um pouco da ilusão, aí veio o desencanto com o PT, eu me desfiliei, né? E me desencantei por uma série de questões que eu... Fala uma só. Eu acho que o que me movia, né, quando eu fui para o PT, era uma ideologia de que as pessoas podiam realmente ser iguais perante a lei, perante a sociedade. E aí quando você começa a ver diferenças e desigualdades dentro do próprio partido, com pessoas que levantaram bandeiras, que fizeram... Aí você fala, nossa, mas parece que não era por isso que eu brigava, então... E aí aconteceram outras questões, enfim, né? Eu me desencantei. Você já viu algum programa de partido que seja ruim no papel? É o céu na terra, só que... mas guardadas todas as proporções, é ruim. Se você fosse eleita prefeita naquela época... Você tinha uma ideia. Hoje, o que você teria feito e que ninguém fez? Eu acho que um dos grandes... melhorou muito, né? Melhorou muito, não posso dizer que não,
Mas um dos grandes pontos fracos em Porto Feliz é a educação e tudo que vem a partir dela, a questão da cultura, do trato com o jovem, né? Então, assim, a educação hoje caminha melhor, mas eu ainda acho que existem coisas para serem melhoradas. O Celso faz um trabalho incrível, melhorou bastante, realmente bastante. Mas não é só uma pessoa, né? Então você tem que mudar a mentalidade, você precisa fazer com que mais pessoas acreditem no seu sonho. E eu acho, Badu, que assim, talvez seja esse das minhas grandes qualidades e talvez um dos meus maiores defeitos. Eu preciso sonhar e preciso que você sonhe comigo. Então, qual é o meu sonho de educação para Porto Feliz? Escolas de ensino integral para atender as crianças, para dar um direcionamento diferenciado, né? Para que essas crianças aprendam mais realmente. Para todas? Não, mas pelo menos umas 2 ou 3 já era para existir. Porto Feliz já deveria estar à frente, né? Mesmo no estado, na verdade, Porto Feliz não está à frente com a questão da educação integral, porque o Monsenhor Seckler, no momento em que foi beneficiado com o programa, não aceitou. E eu chorei, porque eu queria muito para o Ster e não podia, porque na época a questão geográfica contava, tinha uma série de outros impedimentos que a Secretaria da Educação apontou, mas eu chorei, eu fiquei muito triste, porque é um viés da educação hoje que traz muita mudança. E não só isso, eu acho que a educação ela tem que trazer uma formação desde a criança da creche. Então, vem acontecendo muita coisa, tem pessoas que fazem um trabalho incrível, tem sim, mas ainda tem muito que caminhar. Mas você não acha também que existe aí um trabalho extra para, não digo convencer, mas mostrar aos pais desses alunos? Com certeza. A família precisa estar mais presente, né? Quando você traz a família para ser parceira da escola, e isso não significa que você tenha que estar todo dia dentro da escola, muito pelo contrário. Sim. Mas você precisa olhar para a educação do teu filho em casa. Parece besteira, mas existe um estudo que diz que os filhos de famílias que, ainda que seja só perguntar como que foi seu dia na escola hoje, impacta no aprendizado da criança em 20%, 30%. Isso é muita coisa, né? Claro. Então, assim, o meu pai se preocupa comigo, a minha mãe se preocupa comigo, né? Então, a gente está fazendo aí a construção de uma personalidade, a construção de um ser humano. E não é só a escola vai oferecer a formação em português, história, geografia, matemática, enfim. Existe o papel da família, que é o papel de educar, de oferecer valores. Nós estamos numa crise moral muito grande, né, no país. Sim. A questão dos valores, e não precisa ser coisas radicais, não. Eu acho que valor se mede com respeito. Não adianta você vir com um discurso lindo de moralismo e etc, e não respeitar o seu irmão que está ali do teu lado, né? Eu acho que é muito mais que isso. Mas a gente precisa ter essa consciência de que a família tem que estar junto. Participar. Tem que participar. E aí você vê, por exemplo, casos lá no Jardim Infantil, isso era muito comum, eu não sei como é que está hoje, mas a gente sabia de histórias, por exemplo, de mães que moravam na porta da creche, não trabalhavam, saíam de manhã porque tinham arrumado um atestado falso, qualquer coisa do gênero, pegava a criança, botava na creche, ficava na porta, sentada, olhando a criança dentro da creche, a troco. E aí a criança chora que quer a mãe, aí tem que vir adjunto e tem que levar a criança longe para não ver a mãe ali na frente, sabe? Então são pequenos detalhes, mas que você tem que fazer uma conscientização, e não é só dizer, a creche é para todos, tá bom, mas é para todos a que custo, né? Mas não seria, Fátima, eu me lembro de creche, era para os pais que trabalhavam. Sim. Você põe na creche. Hoje, você põe na creche e volta a dormir. Uhum.
Às vezes não volta a dormir, fica na porta da casa sentada de frente para a porta da creche. Ou vai fazer qualquer outra coisa que não tem, não tem trabalho. Então, não. E judicialmente você é obrigado a fazer. O município se vê na obrigação de fazer as creches. Então, essa é uma lei, e aí, guardadas todas as proporções, nós vamos ser execrados os dois por uma série de questões, mas existe uma lei federal, sim, da época do PT, que dá essa obrigatoriedade. Eu acho que, assim, você precisa garantir o direito, mas você tem que colocar condições. Sim. É a mesma situação do Bolsa Família. Ah, você é contra o Bolsa Família? Não. Eu acho que o Bolsa Família precisa existir, mas ele precisa existir atrelado, por exemplo, à aprendizagem do aluno. E ele é atrelado a ir para a escola. Então, quantas vezes eu tinha alunos que chegavam e não faziam absolutamente nada, maltratava professor, colegas, falava poucas e boas, ficava meia hora, 40 minutos e ia embora. Ou às vezes passava o período inteiro atormentando todo mundo até eu dar o meu esparramo, porque é marca registrada, não adianta, e aí chamar a mãe para ir buscar. Aí você perguntava para a criatura, por que você vem para a escola? Porque senão minha mãe perde o Bolsa Família. Porque é atrelado à frequência só. Então, eu te dou, e o que você me dá em troca? Você ir na escola. Mas só ir? Não, eu preciso que você aprenda. Eu preciso que você leve a escola a sério. Eu preciso que você queira estar lá dentro. Eu preciso que você use o seu tempo lá dentro para alguma coisa que seja diferente de maltratar professor, maltratar colega, fazer arruaça, quebrar coisas, né? Mas este tipo de engajamento, né, de você pegar, eu te dou isso, mas eu quero isso em troca, parece que é subversivo. Legal é você colocar só a frequência e aí tá tudo certo. Então você acha que foi um erro do seu antigo partido? Essa falta de critérios, com certeza. Falta. Né? E assim, não estou negando o direito, eu acho que direito é direito, ok, mas quais são os critérios? Contrapartida também. Exatamente, né? Lógico, só que parece que no Brasil, quando as coisas precisam ser discutidas, a gente tem um pouco de preguiça, e aí vai para o senso comum. Assim, é uma leve suspeita, né? Mas aí fica no senso comum porque dá menos trabalho. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir isso e vão dizer, nossa, se vendeu. Não é. Não é venda, eu acho que é você... um verdadeiro pensamento seu. Sim. Que você aprendeu a pensar, exato, a distinguir e a exato. ser crítica com as coisas que precisam ser criticadas. Exatamente. E a gente olha hoje, nós temos radicalismos demais. Nossa. Tanto daqui quanto daqui, joga pedra, outro joga pedra, porque na minha época, porque no meu tempo, porque o meu partido, porque o outro partido. E você está fazendo o quê? Né? Então, a gente espera, eu acho que um outro grande problema do nosso povo, Badu, e aí não tem a ver com política, tem a ver com mentalidade que foi sendo construída para que esse povo pense dessa maneira. Nós esperamos um salvador da pátria, né? Sempre. Nós esperamos um Sassamutema da vida que chegue do nada e faça um milagre, né? Mas que não envolva trabalho com o povo. Não, claro que não, óbvio que não. Eu dou comida pronta. E você só come. Exatamente. Então, esse senso comum, esse lugar comum que muita gente ainda habita, ele traz muito prejuízo. E a gente precisa sair dessa casinha. A gente precisa sair dessa caixinha. Sim. A gente precisa aprender a pensar. Por isso que eu digo que você ensinar um jovem a ser protagonista é dizer para ele, olha, você precisa pintar essa parede, por exemplo. Como que você faz? Você ensina ele a dar algumas pinceladas, né? Fazer um pedaço da parede. E a partir daí você diz, mistura a tinta desta maneira, você coloca tantas partes para tantas partes, e o restante é por sua conta. Sim.
Ele aprende, lógico que aprende. A partir do que ele aprendeu, ele pode criar? Óbvio. É porque se você disser para a pessoa, você tem que ser protagonista. Bom, e como? Como? Não é? Exatamente. E aí, assim, a gente realmente busca muito essa questão do o que vem pronto, o que vem fácil para mim. Né? Então, eu não preciso me preocupar em pensar, eu não preciso me preocupar em cuidar, eu não preciso me preocupar. Não, eu não quero nem participar. Exatamente, de preferência que já chegue. A gente ainda tem muito aquela coisa da fada madrinha, né? Da varinha de condão, ela vai chegar, vai fazer plim e tá tudo certo. Eu estive vendo no seu Facebook, você é bem popular. Botei a sua foto que você estaria sendo entrevistado e coisa e tal, tem um monte lá de gente aplaudindo e gostando e coisa e tal. Mas eu aproveitei também o ano passado, no aniversário da cidade, nós chegamos lá. Você fez um poema. Sim. Porto querido de muitas dores, amores e cores sem fim. Porto amado, odiado, amaldiçoado e abençoado tantas vezes que até me perdi. Porto de encontros, despedidas, reencontros, lendas e contos que eu não vivi. Porto de mães que choraram seus filhos mortos, que comemoraram sua volta certa, que desistiram de esperar. Porto que luta e cresce, que diante do novo se torna grande, se enobrece e faz valer toda a história contada ali. És terra das monções, és berço desbravador, és terra cheia de amor do povo que vive em ti. Parabéns, minha terra querida. Mas você tem um livro também de poesia? Na verdade, ele está engavetado. Está engavetado, é? Eu estava te falando para você colocar os seus registros no papel. É muito para mim também. E assim, eu me emocionei com a sua leitura, muito obrigado. É bacana a gente ouvir aquilo que a gente escreve na voz do outro, né? Eu sou muito crítica com aquilo que eu faço, então quando você ouve uma outra pessoa falando, parece que não é seu, né? Você fala, nossa, que lindo isso, né? Onde será que ele foi buscar? Pois é. Esse poema, ele nasce da última Semana das Monções. Sim. Que eu fiz com Calzin. E aí Paulinho, da Portão do Clique, ia publicar uma foto. Você tem alguma coisa? Falei, não tenho, peraí. E a minha inspiração ela é muito isso. Então tem momentos que eu escrevo coisas assim, né? Aí depois eu olho e falo, nossa, né? Fui eu mesmo? Será? E esse foi um deles. Calzin, quando leu, porque acho que foi colocado uma foto dele com uma tocha, se eu não me engano, e aí o poema, e Calzin se emocionou, falou, nossa, que coisa linda isso, né? E acabou passando. É uma coisa que, às vezes, eu não sei que lastro tem isso, né? E o livro, em que pé que está? O livro está parado, mas ele tem muita coisa para ser colocada dentro. Você quer fazer uma revisão? Esse vai, esse não vai, não é isso? Por aí. Todas as manhãs, eu faço, desde 2018 já, 19, 20, 21, 3 anos, tá indo para 4 anos, que eu escrevo mensagens de bom dia. São pensamentos matinais, reflexões, às vezes sai uma poesia. Você acorda toda, né? Às vezes eu escrevo antes de dormir e às vezes eu erro, não. Já tá com sono escrevendo, bate o dedo no enviar, aí o pessoal, nossa, mas bom dia, tá doido, 11 horas da noite, né? Enfim, eu tenho uma lista de transmissão e deve chegar hoje para umas 200 pessoas mais ou menos, esse bom dia. E daí eu tenho controle até o momento em que eu mando para os meus 200, e eu sei que isso roda muito. Então eu tenho muita coisa escrita.
Às vezes eu pego um escrito de 2018, que tem dia que a inspiração não vem, então eu vou buscar nos meus escritos antigos, mas é parte dessa minha busca, né, desse meu autoconhecimento, das minhas reflexões, de como eu vou me encarar no espelho todos os dias, né? O que eu estou fazendo para me encarar com mais orgulho de mim mesma. E não da maneira torpe de dizer, nossa, é orgulhosa, não, é de dizer, eu sei fazer bem feito. Então, ouvindo você ler o poema, eu falei, nossa, que orgulho de mim, que gostoso, né? Eu sei fazer bem feito. Que enriquece. Tem muitas pessoas que me dão feedbacks no sentido de, você salvou meu dia, né? Eu precisava muito ler isso hoje. Foi um bálsamo para as minhas dores. Nossa, que gostoso, né? Você escreveu para mim. E eu estou escrevendo de uma maneira generalizada, então eu não sei para quantas pessoas isso chega. E hoje já não sei mais qual é o lastro disso. Eu sei, por exemplo, que vai para São Paulo, de São Paulo vai para Minas Gerais, de Minas vai para Bahia, porque tem pessoas ligadas a pessoas. Então, é uma rede, né? E eu me coloquei uma missão, assim, né? Fazer algo que toque o coração das pessoas todos os dias. De alguma maneira, né? Trazer uma reflexão ou uma poesia, um Deus te abençoe de manhã, né? Um agradecimento, né? Não sei se é uma missão. Não, eu acho não que sei se... você é o tipo do ser humano que o mundo está precisando, pode crer. Muito obrigada, olha, eu fico muito feliz. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu também achei. O tempo passou e a gente não viu passar. Não é? Conversamos de quase tudo. Sim. Né? Sim. E eu agradeço imensamente você ter vindo, viu? Eu fico muito lisonjeada. Foi realmente muito gostoso. Eu espero que as pessoas que ouçam, né, curtam tanto quanto eu curti. Foi um bate-papo realmente muito agradável. É interessante que eu falo que a vida vai nos presenteando com algumas questões, algumas respostas que a gente busca, né? Esses dias atrás eu estava pensando, falei, poxa vida, né? Será que existe alcance daquilo que eu faço? Né? Porque a gente se pergunta isso, até que ponto o seu trabalho, o seu servir, né? Porque eu sou uma servidora pública, então até que ponto o seu trabalho, o seu servir, o seu dia a dia faz diferença na vida das pessoas. E aí, de repente, você me liga pedindo, né, para fazer esse bate-papo, essa conversa, e eu entendi como, olha, tem gente olhando para o que você faz. Né? Então, você está no caminho certo. Não tem por acaso. Não, claro que não. Não existe. Claro que não. E é fantástico. Eu falo que Porto é uma terra muito abençoada, realmente, que ela tem pessoas maravilhosas que moram aqui, né? E a gente fazer parte, né, desse grupo, conhecer pessoas assim, conviver com pessoas assim é maravilhoso. E você é uma delas, você sabe disso. Muito obrigado. Eu gosto muito de você, gosto do seu programa, sempre acompanhei o seu trabalho, ainda que à distância, a gente às vezes não tem muito contato, né? Esse cara escreveu isso aqui. Né? Às vezes a gente fala, eu não sei, tá na orelha dela. Mas é maravilhoso porque mesmo quando você cutuca, você faz a gente pensar. Né? Então, mesmo quando você cutuca o outro, você está fazendo ele pensar. E às vezes a pessoa não gosta, paciência, né? Toda unanimidade é burra. Graças a Deus. Ainda bem. Muito obrigado, Fátima. Sou eu que agradeço, foi um prazer. Eu queria pedir para você mais uma vez, nós já passamos de 140 inscritos no Vamos Conversar. Tem mais de 3.700 visualizações dos nossos vídeos. Então, por favor, se inscreva, dê o like, comente, os comentários são abertos, é o único jeito de a gente subir, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência.